Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula nossa de Química. Então, olha só. Na última aula, nós falamos sobre os aldeídos e as cetonas. Então, até agora, nós falamos de funções oxigenadas. A gente falou de álcool, enol, fenol, aldeídos e cetonas. Falamos que os aldeídos e as cetonas são muito parecidos porque os dois apresentam o C-dupla-O. Vocês vão ver que tem mais funções que apresentam esse C-dupla-O, tá, gente? Esse C-dupla-O, de cara, quando você olhar, porque aonde você está agora, é muito mais importante você saber reconhecer uma função do que dar nome para ela. Então, hoje, as provas, tanto de PISME quanto de Enem, elas quase não estão exigindo que você saiba a nomenclatura cheia de detalhes, muito corretamente. O que eles estão exigindo muito em prova é você saber reconhecer a função. Então, você vai bater o olho e você vai saber reconhecer. Ah, isso aqui é um álcool. Ah, isso aqui é uma acetona. Ah, isso aqui é um enol. Você tem que reconhecer. E quando você bater o olho e vir o C-dupla-O, esse C-dupla-O, ele não te indica absolutamente nada. Porque você vai ver que vai ter um monte de funções que vão ter o C-dupla-O. O que vai determinar escuta agora, hein? Abra o ouvido no máximo. O que vai determinar é esse C que está fazendo a dupla com o O. Do outro lado, ele está ligado com quem? Esse com quem que ele está ligado é que vai determinar qual é a função que a gente está falando. Então, no caso dos aldeídos e das cetonas, o aldeído tá lá, C-dupla-O. E do outro lado, ele tá ligado com quem? Com H. Então, C-dupla-O. Esse C que tá fazendo a dupla com o O, tá ligado com mais quem do outro lado? Com H. Então, você já sabe, aldeído. Ah, eu vi o C-dupla-O. Ele tá ligado com C de um lado e C do outro. Então, ele é cetona. Tá? Então, o C-dupla-O, você vai ver que ele é uma constante em 6, 7 funções orgânicas. Mas quem vai determinar qual função é o lado. O C está ligado com mais quem? Além da dupla O, ele está ligado com a cadeia principal, ele está fazendo a dupla com o O e ele está ligado com mais quem? Esse mais quem é que vai determinar que função que a gente está falando. Tá bem? Então, para a gente começar os trabalhos de hoje, nós vamos começar fazendo algumas atividades.
para poder definir bem na cabecinha de vocês quem são os aldeídos, quem são as cetonas, ok? Então, vamos juntos aqui para a gente poder fazer essas atividades que eu preparei para vocês hoje. Olha lá. Então, para começar, dentre os compostos, ele te deu 6 compostos diferentes. Ele quer saber quais deles pertencem à função cetona. Então, eu quero saber quem é cetona. Você sabe que para ser cetona, tem que ser o C-O, carbono de um lado, carbono do outro. Então, primeiro, vamos identificar o C-O. Tá aqui, está aqui, está aqui, aqui e aqui. Ok? Então, vamos identificar agora quem é cetona e quem não é. Então, ó, nesse caso aqui, no primeiro caso, o C, ele tá ligado com C de um lado e C do outro. Então, esse aqui é cetona. Esse aqui, ele tá ligado com C de um lado e H do outro. Então, ele não é cetona. Ele é o quê? Aldeído. Ele tá ligado com H, então não serve. Esse C-O aqui, ó, ele tá ligado de um lado com C, do outro lado com outro C. Beleza, ele é uma cetona. Esse C-O aqui, ó, tá ligado com C de um lado, C do outro. Cetona. Esse daqui tá ligado com H e H. Não é cetona. Então, ele é aldeído. Ok? Esse C aqui, ó, C-O, ele tá ligado com C de um lado, mas ele tá ligado com quem do outro? Com H. Então, ele também é um aldeído. Então, são cetonas apenas o 1, o 3 e o 4. Nós vamos marcar a letra A. Ok? Simples. Esse aqui, gente, é um exercício de reconhecimento de função. Então, você viu que você não precisou de nomenclatura hora nenhuma. Era só reconhecer as cetonas, tá? Olha o outro agora. Ah, esse exercício aqui tem um errinho nele. Eu tenho que tirar uma dessas aqui, tá errada. Finge que não tem. É só uma ligação simples, ó. Além de ser utilizada na preparação do formol, a substância da fórmula mostrada na figura a seguir tem aplicação industrial na fabricação de baquelite. A função química e o nome oficial desse composto são respectivamente. Então, primeira coisa, bati o olho e ouvi o C-O. Tá. O que tem de um lado, o que tem do outro? Ó, H de um lado, H do outro. Então, ele vai ser simplesmente o quê? Aldeído. Então, a função dele é um aldeído. Eu já achei a resposta, mas vamos ver aqui o nome. Você se lembra que aldeído termina com al no final? Quantos carbonos ele tem? Olha, um carbono só. Então, um carbono mete ligações simples aldeído, al. Então, o nome dele vai ser metanal. Por que eu tô falando com vocês que essa ligação aqui estava errada? Olha, porque esse carbono, ele tá fazendo uma dupla com o O. Ele tá ligado com um H e ele vai fazer uma ligação simples com o outro H. 1, 2, 3, 4. Ele não pode fazer 5 ligações. E nem o H faz 2 ligações covalentes. A gente lembra que o H só tem um elétron na última camada? Então, se ele só tem um elétron, ele só pode fazer uma ligação. Isso aqui foi um errinho, desculpa, tá? Então, esse aqui vai ser o metanal. O nome vulgar dele, gente, é aldeído fórmico. Tá? Pode ser que apareça também o nome vulgar de alguns compostos. Eu vou citando para vocês os mais importantes para que vocês acompanhem direitinho, tá? Terceiro, na vitamina K3, que a fórmula está acima, reconhece-se o grupo funcional. Então, vamos lá, ó. Eu tenho um C-O aqui, tenho um C-O aqui, tá?
esse C, que está fazendo a dupla com O, ele está ligado de um lado com C, do outro lado com C. Esse C, que está com a dupla com O, está ligado no C e no C. Então, qual é o grupo funcional? Cetona. Por quê? Porque o carbono com a dupla ligação está ligado a carbonos dos dois lados. Eu acho que vale a pena até a gente anotar isso, gente, ó. O carbono da carbonila, vou colocar aqui que a carbonila é o C-O, para você poder lembrar, está ligado a carbonos dos dois lados. Ok? Beleza. Então, vamos para o próximo. Número 4. O nome do composto a seguir. Agora, ele pediu o nome. Então, antes de você dar nome, você tem que saber a que função ele pertence. Então, ele tem o C-O. E do outro lado? Do outro lado é H. Então, C-O-H é aldeído. Se é aldeído, eu sei que termina com al, certo? Então, ó, a minha cadeia principal está aqui. Eu vou numerar a partir do grupo funcional. Então, meu grupo funcional está aqui. 1, 2, 3, 4. Eu tenho uma ramificação no carbono 2, olha só. Que tem um carbono só nessa ramificação. Então, 2-metil, certo? Esse aqui é um metil. E o meu aldeído tem 4. Então, 4 é but. Ligações simples na cadeia principal. Sempre quando eu falo ligação simples, gente, vocês sabem que eu estou falando aqui, ó, da cadeia principal. Essa dupla, ela tá fora da cadeia principal, tá? Acabou que ficou feio aqui. Ela tá fora da cadeia principal, por isso que ela não conta, tá? Então, but, 4 carbonos, ligações simples. Como é um aldeído, ele vai terminar com al. Então, eu vou marcar a letra D, 2-metil-butanal. Então, vou anotar aqui para vocês, ó, but, 4 carbonos, ligações simples na cadeia principal. E, por último, o al, para indicar que trata-se de um aldeído. Ok? Tá tranquilo, né? Até agora eu acho que tá facinho. Vamos continuar aqui então. Ó. Estamos no número 5 agora. Qual a nomenclatura oficial do composto a seguir? Então, o composto a seguir, ele também tem o C-O. Olha, C-O, C-O. Beleza. Esse C-O, ele tem carbono de um lado, carbono do outro, carbono de um lado, carbono do outro. Então, eu sei que vai ser uma cetona. Vamos escolher a cadeia principal. Ó, minha cadeia principal é essa daqui. Vamos numerar a partir da extremidade mais próxima da carbonila. Então, as duas carbonilas estão mais próximas da esquerda. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Beleza. Então, eu tenho uma ramificação no carbono 4. Essa ramificação, ela só tem um carbono. Então, eu vou falar que ela é 4-metil. Certo? Tá. E a minha cadeia principal são 5 carbonos. Então, 5 são, o prefixo é o pente. Na cadeia principal, eu só tenho ligações simples, pentan. Só que agora, gente, eu sei que cetona termina com ona, certo? Só que eu tenho duas cetonas.
Então, eu não vou terminar com ona, eu vou terminar com diona, porque são duas. E eu tenho que falar que uma está no carbono 2 e a outra está no carbono 3. Então, eu vou colocar pentan, 2, 3, diona. Então, meu povo, olha só. 4-metil é a minha ramificação. Sempre o nome das ramificações vem na frente. O pente, porque eu tenho 5 carbonos. O an, porque eu tenho ligações simples na cadeia principal. E o 2, 3, porque eu tenho 2 carbonilas. Uma no carbono 2 e uma no carbono 3. Então, por isso que ficou diona, 2 carbonilas. Ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, fala para mim, ou nos comentários, ou me manda essa dúvida para a gente poder não ficar acumulando dúvidas. Tirar, sanar todas elas, tá bem? Número 6, a substância representada abaixo é usada em processos de vulcanização da borracha. Na produção de resina... Na vulcanização da borracha, na produção de resinas e para dar maleabilidade a certos tipos de plástico. Beleza, então vamos analisar o composto. Ó, tem um C dupla O aqui. Do outro lado, esse C está ligado com quem? Com H. Então, já coloquei na minha cabeça que eu já reconheci essa função. Que função é essa? Aldeído, porque ele está ligado com H do outro lado. Aldeído, eu sei que termina com al. Então, ó, assinale a alternativa que indica o nome oficial e o nome usual desse aldeído, respectivamente. Então, ó, vou numerar 1, 2, 3, 4. 4, o prefixo é but. Na cadeia principal, eu só tenho ligações simples, então é an. Butanal, porque é aldeído. Então, o nome oficial é o butanal. Então, poderia ser a letra C ou a letra E, certo? Aí ele vem no nome vulgar agora, no nome usual do composto. Poderia ser aldeído butírico ou acetaldeído. Então, vou te falar uma coisa agora importantíssima. O nome usual com acete, toda vez que aparecer acete, pode aparecer ácido acético, aldeído acético, álcool. Toda vez que aparecer o acete, ele é correspondente ao et, de 2 carbonos, tá? Então, quando você quiser a nomenclatura usual de alguma coisa que é etanal, etanol, etanóico, et, de 2 carbonos, você vai colocar acete. Então, quer dizer que não é esse, olha, porque esses são 4 carbonos. E o nome usual do aldeído, ele termina com írico. Então, ele pode ser chamado também de aldeído butírico. Não é um nome muito usado, tá, gente? Mas existem alguns, sim, que vale a pena vocês saberem, porque podem ser cobrados. Ok? Tranquilo até agora, né? Vamos para o número 7. O número 7 é maiorzinho, mas é muito legal da gente fazer. Relacione corretamente as estruturas com a nomenclatura oficial de cada aldeído. Então, ele já te falou que são aldeídos, todos eles. Agora, aqui, olha só, eu tenho aldeído numa ponta e tenho aldeído na outra ponta. Então, se você sabe que o aldeído termina com al, nesse caso aqui, como eu tenho 2 grupos funcionais, ele vai terminar com dial. Então, ó, a minha cadeia principal está aqui. Eu posso começar a contar de onde eu quiser, porque eu tenho aldeído nas 2 pontas, e eu não tenho outras ramificações.
ela tem 4 carbonos. Então, 4 é but, ok? But, ligações simples. E eu tenho 2 aldeídos, eu sei que é dial. Então, eu vou colocar um O aqui para eu poder juntar os dois. Butanodial. Tá vendo? Então, o butanodial é o composto número 1. A gente acabou de descobrir. Ok? Fácil para danar, né? Agora, olha essa situação. Esse aqui também é um aldeído. A sua cadeia principal é essa daqui. Abre bem os olhos agora. Você tá vendo o número 5 aqui, ó? Então, quantos carbonos eu tenho nessa cadeia principal? Eu tenho 1, com mais 5, 6, com mais 1, 7. Eu tenho 7. Então, esse aqui, o prefixo dele é o ept. Ok? Ligações simples. Ele é um aldeído, então ele vai terminar com al. Ele é o heptanal. Então, o heptanal que está aqui corresponde ao meu composto número 2. Tá? Qual foi a armadilha do exercício? A armadilha desse exercício aqui é esse 5 aqui, ó. Ele achou que ia passar despercebido por você e você ia contar 1, 2, 3. Tá vendo? Muito cuidado com esses detalhes pequenos. O composto número 3. O composto número 3, ele tem uma armadilha legal, ó. Você já viu aqui que em uma das pontas tem um aldeído. Então, ele vai terminar com al. Se você for pegar a cadeia principal que você tem que escolher, lembra que ela tem que ser a mais longa, mais reta, se possível. E se for de 2 tamanhos que são iguais, a mais ramificada. Então, ó, se eu pegar a mais reta, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho essa opção. Ou eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não serve, porque essa aqui é mais reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não serve, porque com 7 eu vou escolher a mais reta. Ou eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, acabei de descobrir uma cadeia maior do que as outras. Olha só, a minha cadeia principal vai ser essa daqui. Aí é que mora o perigo, gente. Porque se você está fazendo a nomenclatura desse composto e se você errar a cadeia principal, por mais que você faça a nomenclatura toda correta, você vai dar o nome errado do composto, tá? Então, muito cuidado nessa hora. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? 8 carbonos. Aí agora vamos ver as ramificações. Eu tenho uma ramificação no carbono 3. Eu tenho uma ramificação no carbono 5. Olha só, tá ligado no 5. E eu tenho uma ramificação no carbono 6. Não vamos olhar o nome ali na coluna 2, não. Vamos fazer como se não tivesse essa coluna 2. Então, ó, essa ramificação no carbono 3 é um aromático que está ligado direto na cadeia principal. Então, o nome dele, gente, é fenil. Lembra na aula passada que eu expliquei, eu já tinha explicado antes, a gente reviu na aula passada. Quando o aromático está ligado direto na cadeia principal, o nome dele é fenil. Quando eu tenho a cadeia principal, eu tenho um carbono e depois o aromático, ele é o benzil. A diferença entre fenil e benzil é essa, tá? Então, esse aromático aqui está ligado direto na cadeia principal. Então, ele é um fenil, tá? A ramificação do carbono 5, ela possui 3 carbonos, tá vendo? Ramificação com 3 carbonos é o propil. Aí você vai falar assim, Patrícia, mas eu tenho 2 propil. Ou N-propil
ou isopropil. Você lembra que o N-propil é aquele que é reto? É aquele que o primeiro carbono, aqui o carbono que está ligando a ramificação na cadeia principal, é um carbono primário. Nesse caso, o carbono que está ligando é esse daqui, ó. Se você tirar a cadeia principal, ele é um carbono secundário, tá vendo? Então, esse aqui vai ser o isopropil. Essa ramificação. E essa ramificação daqui, ó, ela só tem um carbono. Então, ela vai se chamar metil. Então, nós vamos colocar em ordem alfabética agora, ó. Então, o iso, o sec e o terc, que são os que a gente usa, você olha o primeiro nome, a primeira letra. Agora, o di, o tri, o tetra, você não olha. Você olha o M, por exemplo, do metil, o E do etil. Então, nesse caso aqui, ó, primeiro é o F, depois é o I e depois é o M. Então, o nome dele vai ficar, ó, 3-fenil, depois 5-isopropil, depois 6, desculpa, no 6 aqui, metil. E o nome da cadeia principal? A minha cadeia principal não tem 8 carbonos? Então, se ela tem 8 carbonos, ela vai ser o oct, ligações simples, an, e como ela é um aldeído, ela vai ser o al. Então, o composto que está na letra A aqui corresponde ao meu composto número 3. Ok, gente? Eu vou colocar uma parte aqui nesse fenil e benzil para vocês não esquecerem, mas para ele não me atrapalhar, tá? Depois, o número 4. A cadeia principal tá aqui, você tá vendo que ele tem aldeído em uma ponta, então ele vai terminar com al. Ó, a minha cadeia principal vai ser essa daqui. Vamos numerá-la. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho uma ramificação no 3 e uma ramificação no 5. E elas são idênticas. Então, eu vou chamar de 3, 5 de metil. Ok? Eu tenho um metil no 3, tenho um metil no 5. A minha cadeia principal tem 6 carbonos. Então, ela é o X, ligação simples, an. E como trata-se de um aldeído, vai ser al. 3,5 de metilhexanal. Então, o composto que está na letra E corresponde à substância 4. Tá? E agora a substância 5. Vamos lá, ó. De novo, é um aldeído, só tem uma ponta, então ele vai terminar com al. Minha cadeia principal é essa daqui, porque eu não estou vendo outra opção maior do que ela, certo? Vou numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O problema é que eu estou vendo uma coisa diferente aqui nessa cadeia, que são quem? As duplas ligações. Você está vendo que na cadeia principal não tem só ligação simples? Isso tem problema? Não, eu vou dar nome do mesmo jeito. Só que na hora que eu for colocar o an aqui, que eu sempre falo, ó, ligação simples, an, agora não vai ser an. Então, vamos lá. Eu tenho uma ramificação no 3 e uma ramificação no 7. As duas são iguais. Então, ó, 3, 7 dimetil. Tenho 2 metil, um no 3 e um no 7, certo? A cadeia principal tem 8 carbonos. Então, oct, certo? Aí, gente, no 2
E no 6 eu tenho duas duplas. Quando eu tenho duas duplas, você lembra que eu coloco de em? Então eu posso colocar oct 2, 6 de em. Como é um aldeído, vai terminar com al, dienal. Aqui ele colocou diferente, colocou o 2, 6 na frente. Não tem problema, olha. 3, 7 dimetil, 2, 6 octadienal. Também está certo. Se eu colocar oct, 2, 6 dienal, é a mesma coisa. Então, esse aqui vai corresponder ao meu composto número 5. Ok? Então, olha só, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou parar esse horário por agora, porque já está dando os 30 minutos de aula. E vocês anotem as dúvidas que vocês tiverem, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, e não se acanhem, façam mesmo, ou nos comentários, ou me manda mensagem, para a gente poder tirar essas dúvidas. Eu espero que estejam entendendo. Caso não esteja, eu espero ser comunicado também. Tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Beijo!